Olá, prezados alunos e alunas da minha querida amiga professora Heloísa Bruna Grubitz. Meu nome é José Carlos Rosa Pires de Souza. A pedido dela, eu vou falar com vocês sobre sono e condicionamento. Eu vi as aulas que ela está dando para vocês, muito interessantes, por sinal, como sempre, né? Sobre condicionamento, Pavlov, etc. Pois é, o sono também é um fenômeno que é cíclico e nós precisamos condicioná-los para termos uma melhor qualidade de vida. Entre as funções do sono, vocês terão aqui, olha, é um fenômeno ativo, não é passivo, há muitas modificações químicas, neurológicas, psicológicas nos sonhos, por exemplo. E isso é importante que a gente saiba, porque também ele é um fenômeno, além de ativo, de sobrevivência. Haja vista que a pessoa não fica mais do que 3, 4 dias sem dormir e começa a ter confusão mental até morrer. O cérebro consome 16% a mais de oxigênio e glicose quando a gente está dormindo, principalmente quando a gente está sonhando. Em média, você toma em sua vida 1/3 de sono e 1/5 de sonhos, porque todos nós sonhamos. Ah, eu não lembro que eu sonhei. Não lembro porque o sono então estava muito profundo e não teve a condições de sonhar a ponto de lembrar. 85% do hormônio do crescimento são produzidos durante o sono, já pensou? Que é responsável por reparação de células, pela memória, solidificação da memória. Tá? Imagina para uma criança que está em fase de desenvolvimento, um adolescente, o cérebro adolesce, ele vai crescendo internamente até os 25 anos de idade em média, para vocês terem aí uma ideia, né? Da importância desse hormônio aí do crescimento, que é produzido aí durante o sono, são produzidos 85% dele. Solidificação da memória é durante o sono, principalmente nos sonhos, que a memória é solidificada, que o cérebro por si só elimina as memórias que não vão ser importantes e outras são solidificadas. Além disso, a questão da imunidade, quem dorme mal vive menos e morre mais cedo. Então a imunidade, o sistema de defesa do organismo é fortalecido também durante o sono. E reparação de células. Não é só a célula da pele, não, que a gente troca a cada noite. Haja vista, se você pegar seu lençol, balançar, tá lá as células flutuando, né? As células da pele. A gente vai descascando, descamando e trocando as células. Mas outras células também, inclusive neurônios. Porque vocês devem saber que nós temos lá bilhões de neurônios e trilhões de sinapses, não é mesmo? E as sinapses, quanto mais complexas, melhor. Então não adianta uma quantidade maior de sinapses, mas sim a sua complexidade. E essa complexidade durante o sono é aumentada. O sono é condicionado, como eu disse. Então não adianta você querer qualquer hora do dia deitar e falar, agora eu vou dormir. Não. Ele é cíclico, então a cada 25 horas, e não 24, né, que é a rotação da Terra, são produzidos picos de melatonina no cérebro, em média de 2 a 3 ao longo do dia. Tá? Então há de se ter um condicionamento para a gente dormir melhor. A necessidade é individual, eu posso ter 7 horas e meia, uma outra pessoa 7 horas, 6 horas, os dormidores curtos que dormem ali 5 horas somente, dentro das 24 horas e ficam muito bem, obrigado. Os dormidores longos que precisam de 12 horas de sono para ficarem bem no outro dia. Então há variações individualizadas de horas de sono. Isso você pode descobrir através do diário do sono, que você pode, durante 15 dias, registra junto com um médico especialista quantas horas de sono você dormiu naquelas noites, fatores que levaram você a despertar, comportamentos diários e tantos outros itens do diário do sono. Além do condicionamento relacionado à ciclicidade, né, do sono, nós temos que levar em conta também que temos que ter horário para dormir. Então o ser humano é um ser diurno, nós temos que dormir à noite. Então é importante dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, seja sábado, domingo, feriado, porque para o cérebro é tudo igual, o cérebro funciona da mesma forma de segunda a segunda, tá? Evitar dormir durante o dia.
A cesta, que 60% dos sul-mato-grossenses fazem a cesta, inclusive eu, é ali meia hora, só para quem tem condições e que não tem insônia à noite. E que não é também vespertino, que produz melhor de tarde, percebe? Então evitar dormir durante o dia, se for fazer a cesta meia hora no máximo, e no máximo também deitar na cama só para se acostumar se você estiver no hotel ou fora de casa. Respeitar seu cronotipo. Acabei de falar em vespertino, pessoas que produzem melhor de tarde. Matutino como eu, mais de manhã, noturno mais à noite, e os indiferentes, que é minoria. A minoria que produzem melhor a qualquer hora do dia. Como é que eu sei se eu sou matutino, vespertino, noturno ou indiferente? Existe um questionário de domínio público chamado Horne e Ostberg. Horne com H. Você encontra lá na internet, depois eu posso mandar por e-mail aí para a Heloísa também, você me lembra, Heloísa? Onde você vai descobrir como que é o seu ritmo, o seu cronotipo. Se você for mais matutino, respeite o período da tarde e da noite, porque é natural que você terá picos de melatonina, uns 2 ou 3, nesses períodos. Então eu sou matutino, eu tenho um pico de melatonina meio-dia e depois às 5h30, 6 horas da tarde. E o maior pico, que é o horário mesmo de dormir, a partir das 10 horas da noite. Percebe? Então é tudo muito cíclico, tudo que nós temos que condicionar a dormir bem desde bebê. Colchão, travesseiro e posição individuais. Posição de dormir, o colchão, o travesseiro que alcance aqui do rosto até o final aqui do ombro, bem adequado. Nada de cafeína, nicotina, álcool, que isso vai atrapalhar o sono. A cafeína fica 16 horas no organismo, atrapalhando a gente a dormir, tá? Silencioso o nosso quarto deve ser, escuro, sem fatores de distração e arejado, porque quando a gente deita é natural que a temperatura corporal vai diminuindo. Por volta de 3, 4 horas da manhã é o pico menor da temperatura nossa do organismo ao longo do dia, percebe? Lá por 8 horas tem o cortisol sendo produzido, o hormônio, que aí aumenta a temperatura, mas por 3, 4 horas da manhã diminui. E durante os picos diários de melatonina, que são curtos, de meia hora, 1 hora no máximo, né? Que a gente deve que respeitá-los. Agora, cuidado, não vai inventar de ficar fazendo sono cíclico, dormir um pouquinho, acordar, dormir um pouquinho, acordar, isso atrapalha. Por isso que em véspera de prova você tem que dormir a noite toda, não é ficar até altas horas estudando. Você tem que estudar aos poucos, né, dia a dia, para ir acumulando conhecimento, é até melhor. Porque se você deixar para estudar durante a noite toda, numa véspera de prova, você não vai estar bem no outro dia. Nada de automedicação, tomar remédio para ficar acordado ou para dormir. Procure um especialista se você tiver dificuldades para dormir ou sono demais. Tá? Ao deitar sem estímulos de terror ou violência, filmes de violência, etc., porque daí o cérebro fica condicionado a ficar exaltado, elétrico. É a mesma coisa se tivermos luz no quarto. Então, o celular desligado, virado para baixo, rádio relógio virado para a parede, certo? O sono é sagrado, é o momento de condicionarmos a entrar na fase de ondas alfa e aí por diante. Nós temos o estágio 1, 2, 3, 4, depois a gente superficializa. Hoje estão falando mais em estágio 1, 2, 3 e aí REM, não se fala mais no 4 como era antes. Já chegamos a falar tem 5 estágios, mas hoje 1, 2, 3 já é o suficiente para falarmos. E o sono REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, que é quando mais se sonha e mais tem a produção de consumo de oxigênio e glicose pelo cérebro. Exercícios até 3 horas antes de dormir. Por quê? Porque se a temperatura corporal aumentar com atividade física, academia de 24 horas, etc., a gente não vai pegar no sono, porque a temperatura corporal diminui quando a gente começa a adormecer, correto? Pensar em fatos bons, sem preocupações, não ficar condicionado a ficar fazendo cálculos, sofrendo por antecipação do dia seguinte ou dos dias seguintes, lembrando do que passou no dia anterior ou no dia que passou antes, os dias anteriores, não adianta. Evitar preocupações, nada de ficar contar carneirinho, né? Contando carneirinho, porque senão você vai se perder na contagem,
Onde eu parei mesmo? 300, não adianta. É deitar, relaxar, pensar em coisas boas, evitar preocupações, nada disso, tá? E se tiver algum problema de sono, procurar um tratamento especializado. Eu espero ter colaborado com vocês e estou sempre à disposição. Obrigado, Heloísa, pelo convite e a todos vocês. Um beijo.